Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Nós estamos aqui no podcast mais querido de vocês, da Psi de vocês. E hoje nós vamos vamos ter um bate-papo super legal. Eu tô aqui para dizer para vocês que essa conversa de hoje vocês vão se surpreender. Vai ser algo extremamente rico para todos vocês que estão nos ouvindo, inclusive para mim, que sou admiradora do trabalho dele, que acho ele sensacional, um profissional super ético e responsável, e eu quero apresentar ele para vocês. Vamos lá. O Dr. Diomildo, ele é médico psiquiátrico, né, que fala? Psiquiatra, médico psiquiatra, formado pela HC da UFMG, faz atendimentos presenciais e online e é preceptor de psiquiatria no Selma. Então, Diomildo, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente no podcast. Quero te agradecer pela tua disponibilidade de sempre, por ser nosso parceiro no consultório, e eu quero que tu te apresente pra gente. Com certeza, Juliana. Essas estratégias, programas de trazer informação para o público é uma coisa que me agrada muito, sabe? Então, quando teve esse convite para a gente bater um papo sobre, principalmente, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para mim foi uma coisa sensacional. Então, meu nome é Diomildo, eu sou médico, fiz toda a minha formação na Federal de Minas Gerais, atendo o Brasil inteiro, às vezes até paciente de fora, e sou muito fã do assunto que a gente vai falar aqui hoje. Acredito que a gente vai trazer visões, né, diferentes, não tão médicas, não tão centradas em patologia, mas muito mais em impactos também. E é um assunto que está muito em alta, é um assunto que já foi negligenciado por muito tempo. A gente vê hoje adultos com consequências enormes por causa desse, né, transtorno que nós vamos comentar, que infelizmente não foram diagnosticados quando mais cedo. E novamente agradecer por essa oportunidade, esse bate-papo, trazer essa nossa parceria de consultório para algo mais abrangente, que vai pegar muito mais pessoas aí no Brasil. E hoje, muito obrigada pela tua presença. E hoje nós vamos falar sobre TDAH, que é um assunto que está muito em voga, né? As pessoas estão aí toda hora falando, será que eu tenho TDAH? Será que eu não tenho? De que forma será que eles se manifestam? Como será que acontece isso no corpo das pessoas? Como é que isso se dá nos impactos sociais, psicológicos, de relacionamentos, né? Então, hoje a gente vai tentar abraçar esse conteúdo para trazer para vocês muito conhecimento. Então, o tema de hoje é esses impactos. Quais são esses impactos emocionais, psicológicos que o TDAH acaba trazendo na vida de uma pessoa? Então, para a gente iniciar esse debate aqui muito psicológico, nós vamos entender primeiro o que é TDAH. Diomildo, o que é TDAH? Então, Juliano, o TDAH é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Ele é formado por 3 grandes componentes: a desatenção e a hiperatividade associado com a impulsividade. Esses dois são muito juntos. A gente vai ter sintomas, então, dessa ordem, desatenta, e outra ordem, hiperativa e impulsiva. Hoje em dia é muito questionável sobre a questão do aparecimento do TDAH. Se a gente usar o nosso manual diagnóstico, que é o DSM-5-TR hoje, um dos critérios é que esses sintomas apareçam antes dos 12 anos de idade. Mas já tem vários estudos e algumas linhas que mostram que há TDAH em adultos, que é principalmente a minha grande área de atuação, em que talvez esse adulto não manifestasse tantos sintomas na infância. E há algumas explicações em relação a isso. Então a gente pode, por exemplo, ter adultos que tinham sintomas, mas que às vezes não tinha tanta pressão para deixar esse sintoma tão evidente, e às vezes adultos que realmente começavam a ter sintomas já na vida adulta mesmo. Então, esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com esses 2 componentes, desatenção, hiperatividade e impulsividade, eles têm que gerar disfunção. Então, são crianças ou adultos que apresentam perda funcional. A gente vai falar muito sobre isso, perda funcional, e isso vai afetar o dia a dia desses indivíduos. A gente vai ter, então, indivíduos que vão ter
uma dificuldade em executar tarefas, manter a atenção, manter e sustentar a atenção quando está fazendo uma tarefa chata, repetitiva, aquela coisa mais maçante. Quando a tarefa exige muita organização, ou seja, são várias etapas para a gente poder concluir ela. Geralmente essa pessoa ela vai postergando, ela começa, faz o mais difícil e deixa tudo pela metade. Eu acredito, tem várias pessoas se identificando com isso talvez agora. É bem possível. Exatamente. Uma desatenção, inclusive, quando em meio social, conversas. Às vezes a gente está conversando só nós dois e a pessoa ela não consegue nem focar nessa conversa, mesmo quando a conversa está sendo diretamente com ela. Uhum. A gente vai ter também a questão dos sintomas hiperativos, então são pessoas que não conseguem ficar sentadas por muito tempo no mesmo lugar, uma dificuldade para esperar em situações onde cada um tem sua vez, uma impaciência maior, ficar agitada, sentir como se tivesse o motorzinho ligado. Quando a pessoa ela tem um tempo livre para ela, então domingão, ela não consegue descansar. A cabeça dela também tá a mil e ela fica querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí a gente, né, claro, eu acredito que tem muita gente pensando, meu Deus, mas eu tenho tudo isso. Mas aí a gente tem que ter muito cuidado, porque a ansiedade também leva a muitos desses sintomas. Então a gente tem que saber diferenciar bem o que é sintoma ansioso, o que é sintoma de TDAH. Uhum. E a gente também tem que perceber os cenários. Então, tanto crianças, né, voltando para o diagnóstico mais infantil, que geralmente é o nosso padrão, esses sintomas eles não podem ser só num local. Então, por exemplo, a criança ela é assim só na escola, mas em casa a criança faz tudo, é perfeita, estuda, se organiza, já é algo que chama atenção. Talvez, provavelmente não seja um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, essa disfunção tem que ser em vários cenários. Tem que ser em escola, tem que ser em meio social, em casa, em outras aulas, né? Então, natação, balé, essa criança ela tem que ter essas disfunções em todos esses cenários. E é isso, o nosso famoso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso é um transtorno que vai afetar diretamente a execução de tarefas. Uhum. Então são pessoas que vão ter uma dificuldade muito grande em executar e chegar ao fim, a uma resolução do que ela está se propondo. No adulto, então, vai ser aquele adulto que já vai estar bastante frustrado, porque já tentou fazer várias coisas ao longo da vida e não completou. Já acumulou crenças de incompetência de diversas ordens, né? Aí vem muito principalmente pro teu campo de trabalho, que são as consequências de não finalizar essas etapas e esses planos que eram propostos. Tu acha que é por isso, assim, que hoje, por conta de todos esses sinais e sintomas que tu colocaste pra nós, que as pessoas estão se autodiagnosticando com TDAH? Com certeza. E o acesso também ao Dr. Google, né? Que hoje em dia a gente tem aqueles testes online pra TDAH. Tem várias pacientes que chegam pra mim, inclusive imprimem assim, olha, eu fiz o teste lá, deu TDAH. E a gente vai aprofundar na investigação e não é um TDAH. Às vezes é um quadro ansioso, às vezes é uma disfunção ambiental, talvez. Às vezes a pessoa ela não tem dentro do ambiente a possibilidade de chegar no seu máximo de execução. Então, realmente, hoje em dia muitas pessoas, é um assunto que está muito em pauta, ou seja, a gente só vê o que a gente realmente conhece, né? Então, como as pessoas têm conhecido muito o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas se questionam, de fato, se realmente tem. Inclusive, teve um programa, alguns anos atrás, do Fantástico, se eu não estou enganado, que falou sobre TDAH. Eu lembro que na mesma semana, assim... Choveu o paciente. Uma explosão. E 90% realmente não tinha. Tem algumas funções, nem todo mundo é uma máquina, nem todo mundo vai conseguir fazer uma execução perfeita de tudo que se propõe. Então, a gente precisa ter dentro do quadro essa disfunção importante, esse sofrimento. Senão, a gente começa a querer medicar tudo, fazer uma hipermedicação de todo mundo. Isso pode ser um equívoco, né? Porque a gente tem... Inclusive, nós... estamos falando muito sobre alta performance ultimamente, né? Então isso é uma coisa que está, de fato, exigindo muito das pessoas. Tá todo mundo querendo ser alta performance na atividade física, dentro do seu campo profissional, com os seus contextos de relacionamento. E
A alta performance, ela é inalcançável em todas as áreas da nossa vida. Então, se a gente vai entrar nessa atmosfera, nesse ecossistema, de que a gente vai precisar, que a gente precisa ser bom em tudo, a gente vai começar a se medicar para ficar acordado, a gente vai se medicar para dormir, a gente... Não é? É exatamente isso. Tem as pessoas, né? Todo mundo tem que entender que a gente não é máquina. É máquina que tem alta performance. É máquina que consegue se propor fazer um trabalho repetitivo com excelência várias vezes, sem fadiga. Como nós somos seres humanos, tem N variáveis que interferem na nossa performance. Então, a gente vai ter um dia de excelente performance, a gente vai ter um dia de péssima performance. E tá tudo bem. A gente é assim. Sim. Não adianta querer medicar para poder aumentar, porque não vai aumentar. Isso é muito, muito visto. Pessoas que não precisam, quando estão medicadas, não vão alcançar o que estão se propondo. É uma falsa sensação. Então, por isso que a gente hoje tem que ter muito freio. Tem que saber realmente quem precisa de medicação, quem não precisa de medicação. Eu falo para todos os pacientes, não adianta tomar a medicação e não organizar a vida. A gente precisa muito mais lidar com todo o cenário antes de pensar numa medicação. É porque o contexto ambiental, ele é muito determinante. Muito determinante. Então, se eu tô num espaço em que eu tô sendo exigida o tempo inteiro, né, all the time lá, e a gente fica querendo pertencer àquele ambiente, eu vou tentar me esforçar ao máximo para ser reconhecida naquele espaço, para eu me validar e para as pessoas me validarem por tabela também, né? E aí a gente começa a entrar nesse ciclo. Será que eu estou respeitando ali os meus limites? Será que eu estou entendendo até onde eu consigo chegar? São questionamentos que a gente precisa fazer de temporadas em temporadas, para evitar cair em ciladas, e quando você percebe, você já está ali no meio do redemoinho, indo com a turma e sofrendo. E aí o sofrimento psíquico, ele vai alcançando novas etapas, né? Eu gosto de dizer que saúde mental parece um balão. Sabe quando a gente vai assoprar um balão pela primeira vez, a gente bota força, né? Pra assoprar. Se a gente esvazia esse balão e tenta encher esse mesmo balão uma outra vez, a gente não precisa mais pôr tanta força. Porque ele já está ali inflado, só no ponto de inchar outra vez. Então, quando a gente pensa no processo de adoecimento psíquico, a gente também vai avaliando se no passado já teve alguma situação que pode desencadear uma outra coisa. E aí é muito interessante o trabalho profissional para a gente ir reconhecendo que precisa dessa investigação para até saber como que você tá ali no seu estado atual. E com o TDAH não é muito diferente, porque aí as pessoas às vezes chegam, eu vi no Fantástico e eu tô assim, então por favor, doutor, me dá logo um remédio porque eu quero uma Ritalina para eu estudar, que eu preciso passar no vestibular. Eu tenho uma paciente que ela é maravilhosa, e aí ela, até um dos sintomas é que ela viaja assim, eu tô aqui conversando e eu já entendi que com ela eu preciso dar pouquíssimas palavras para ela poder pegar a ideia daquilo que eu tô pensando também. Porque se eu falar assim, se eu der uma palestrinha, ela para e fala assim, não entendi, tu pode repetir? Exatamente. Porque ela perdeu o time, né? Ela perdeu ali, algum lugar que eu falei, ela viajou para outro lugar. Então até nós, enquanto profissionais, nós temos que também entender quais são as estratégias para lidar também com pessoas TDAH, para a gente conseguir ter mais assertividade dentro desse conhecimento, né? E aí, desses sinais e sintomas, quais são os que tu vem, assim, que estão mais frequentes dentro de um público, vamos falar um público feminino, que é mais o público que nos assiste, né? Muito provavelmente hoje. Então, qual é aí, o que tu vê mais por questões ambientais, é mais por contas de desenvolvimento intelectual, é mais por questões de aceitação social, é mais de autoestima, o que tu vê no teu dia a dia? É interessantíssima essa pergunta, porque a gente tem a peculiaridade do público feminino. Se a gente for seguir a linha, vamos seguir a linha do TDAH desde a infância, que tornam adultos TDAH. Então, na infância a gente pode ter um misto daqueles sintomas, pode ter tanto a desatenção, pode ter a hiperatividade sozinha ou com a desatenção junto com a impulsividade, então pode ser tudo misturado. Mas no decorrer do amadurecimento, principalmente das meninas
virando mulheres, elas conseguem se adequar muito bem ao meio que elas estão. Inclusive, mulheres com TDAH, o diagnóstico é muito mais difícil, porque elas já estão muito adaptadas, mas ninguém vê o esforço que elas fazem para poder manter essa adaptação. E aí vem todo o sofrimento. Mas de sintomas, então a gente vai ver muito mais sintomas na parte de procrastinação de algumas tarefas, principalmente quando são tarefas que vão exigir organização. Então são mulheres que começam a fazer, se empenham, mas deixam essa tarefa pela metade. Então esse é um dos grandes sintomas que a gente vê. A gente também, esse que você falou dessa paciente, de às vezes entrar num mundinho, isso é muito clássico de quem tem TDAH também, esse devaneio que acontece. Frequentemente eu tenho uma paciente que faz isso várias vezes, inclusive. Então a gente não vai ver nem tanta hiperatividade, porque a hiperatividade é um sintoma que chama muita atenção, é um sintoma que geralmente incomoda as outras pessoas ao redor, e as mulheres acabam suprimindo muito rapidamente esse sintoma, diferente dos homens, que acabam ficando mais hiperativos. Então elas vão ter mais sintomas desatentos de fato e procrastinadores. Claro, a gente tem que tirar um pouco do componente ansioso também, já que os transtornos de ansiedade também tem uma alta prevalência nesse grupo, mas esses sintomas desatentos são muito mais presentes. Uma coisa importantíssima, o TDAH ele não interfere na inteligência da pessoa, então a gente pode ter mulheres extremamente inteligentes, mas que possuem um quadro que vem vindo de muitos anos de uma execução ruim de tarefas. E aí isso vai trazer todos os conflitos internos para essa pessoa, a insegurança de começar novas tarefas, os sintomas, aí vem principalmente as comorbidades, são pacientes que já chegam com um quadro depressivo, com um quadro ansioso, e quando a gente vai ver a raiz do problema, que na verdade dentro da psiquiatria, junto com a psicologia, não adianta a gente ficar podando e não ver da onde que vem. E aí a gente vindo, puxando a conversa desde a infância, às vezes precisa de outras pessoas até para poder completar esse diagnóstico. Os sintomas de humor e os sintomas de ansiedade são consequências de uma disfunção executiva, de uma finalização ou de não conseguir terminar os seus projetos. Isso vai trazendo ao longo dos anos o sentimento de incompetência, de não dar conta de tarefas. Isso vai trazendo sintomas de humor, ansiosos. E aí, dependendo da situação, dependendo de como for avaliada, se for tratado somente esses sintomas, não resolve. A não ser que a gente vá na raiz e comece a tratar ou melhorar a função executiva, a gente nunca vai conseguir melhorar esse quadro de uma forma geral. E é muito interessante essa tua fala, porque assim, em muitas situações a gente vê uma medicação mais para aquele sintoma da ponta do iceberg. Sim. Né? Então, tá muito ansioso, vamos tomar um ansiolítico para dar um down, né? Para baixar um pouco. Mas às vezes a gente não tem esse processo investigativo de querer entender por que tá ansioso. Será que não tem algo por trás disso que tá colocando ali, tá dando sinais de que precisa ser algo precisa ser observado? E isso é muito importante, porque quando a gente faz só essa ponta do iceberg, a gente mantém a pessoa em sofrimento. Sim. Porque por mais que ela diminua ali um sintoma ansioso, ou diminua ali um pouco da euforia em algumas situações ou outra, a causa ela não foi encontrada, não foi tratada. E eu acho isso muito bonito de profissionais que procuram a investigação, porque é muito diferente da perspectiva, principalmente nós psicólogos que passamos mais tempo Sim. com o paciente, porque vocês vêm de temporadas em temporadas, digamos que de 30 em 30 dias, de 40 dias, e nós vemos semanalmente. Então, semanalmente a pessoa continua em sofrimento. E aí a gente fica. Certa vez eu tive uma paciente que ela não tinha nenhum diagnóstico. E ela chegou e a mãe chegou com muito sofrimento. Eu já fui em diversos psiquiatras. Eu já fui assim. E agora eu encontrei um que ele está investigando se não tem outras causas
por trás desses sintomas aqui que ela não consegue, estudante de medicina, Sim. que ela não consegue X, Y, Z coisas, quer dizer, tem todo um rompimento nas suas atividades funcionais e de relacionamento e tudo. Quer dizer, foi encontrado um TDAH associado com o autismo, sabe? E dentro desse contexto dela, o sofrimento era gigantesco. Sim. E ela dizia, uma fala muito interessante dela, eu pensei que um dia eu ia melhorar, mas agora eu acho que eu não vou melhorar nunca. E aí ela começou assim, né, com essa crença de que ela não ia conseguir. E aí aqui que a gente vem trabalhando semanalmente, vamos fazer pequenas atividades, vamos fazer coisas menores para a gente trabalhar a autoeficácia, né? O que é a autoeficácia? É a capacidade que eu tenho de resolver meus problemas. Então vai aparecendo os problemas e eu vou fazendo, então eu vou sentindo essa capacidade de resolver eles. E aí, fazendo pequenas coisas, a gente vai... Quando a gente repara, é uma sequência de pequenas atividades, né? Sim. Eu só consigo chegar a coisas grandes porque eu construí um ecossistema com atitudes pequenas, que eu vou validando aos poucos, e olha, eu consigo. Então a gente vai trabalhando dentro desse contexto para evitar ou tentar minimizar o menor risco, o menor prejuízo para esses pacientes que já chegam assim. E aí a gente vai vendo todos esses impactos, né? Emocionais, sociais. Geralmente são pessoas que têm poucos amigos porque são muito recriminados, apontados os dedos, né? Principalmente com quem tem hiperatividade, porque aí é o fora do comum. E aí as pessoas, olha, mas fulano é diferente, lá vem o estranho. Sim. Lá vem a estranha. A gente nem pode conversar com ela que ela já perdeu, tem que falar 3 vezes pra ela a mesma coisa, sabe? Então isso impacta muito na autoestima dessas pessoas, principalmente de quem tem TDAH, né? E já tem um diagnóstico porque já sabe ali de onde vem. Mas hoje a sociedade ela ainda é muito preconceituosa, principalmente em relação aos diagnósticos, né? E eu gosto de dizer que o diagnóstico ele é uma forma de você entender quais são ali os possíveis sinais que você pode manifestar. E não que você é menos por isso, não que você é pior, o pior da sociedade, ali é a parte que não vai valer nada, que não vai conseguir nada. Não, a gente tem muitos casos de pessoas com diagnósticos que conseguiram alcançar posições e os seus objetivos de vida. Né? Isso tudo a gente fala dos manejos de uma boa atuação profissional quando a gente tem um suporte de profissionais éticos e responsáveis, né? Então, tu vê isso também? Como que é pra ti essa pegada, essa perspectiva? Essa parte de diagnóstico, quando muito bem feita, né, bem conduzida entre o profissional e o paciente, tem 2 vias, né, que pode ter 2 consequências. O primeiro, infelizmente, esse que tua paciente experimentou logo de cara, que foi aquela sensação de impotência e muito mais de se sentir para baixo, que é o que tu tem trabalhado. Mas também, dependendo da situação, é de alívio. Eu tenho diversos pacientes que ficaram extremamente aliviados e felizes depois de um diagnóstico. Então é algo que eu prezo muito, essa parte de explicar toda a questão de um diagnóstico para que o paciente ele consiga se entender finalmente. Porque que durante todos esses anos que eu tô nessa terra, eu tive todos esses prejuízos e essas dificuldades. E a partir do momento que ele entende, que esse paciente consegue perceber que não é preguiça, que não é falta de interesse, que não é por burrice, e muito mais por uma disfunção executiva explicada, ele se sente mais aliviado e ele começa realmente a procurar caminhos ampliados. Então, no caso de se planejar melhor, de sustentar esse planejamento, essa organização, para que ele possa executar melhor. Então, concordo, a gente precisa executar muito bem essas pequenas tarefas, para que a gente tenha várias pequenas vitórias, e aí a gente vai conseguindo médias vitórias, grandes vitórias. E voltando ao fato que ter ou não TDAH, ou um espectro autista, que nenhum dos dois são doença, eles são somente transtornos porque trazem consequências, não impede a pessoa de ter grandes objetivos. Eu tenho vários
médicos que são pacientes TDAH, advogados TDAH, engenheiros. Então, assim, várias pessoas com ensino superior, mestrado, doutorado com TDAH. E aí é o que a grande sociedade pergunta. E os preconceituosos, principalmente, assim, de jeito nenhum tal pessoa tem TDAH, ela tem um doutorado em Universidade Federal grande. Ninguém sabe o esforço que a pessoa foi fez. Voluntário para poder chegar nesse nível de formação. Talvez ela pudesse ter chegado de uma forma muito mais simples, sem carregar ansiedade nas costas, quadro depressivo nas costas, uma baixa autoestima pelas tentativas prévias. Então, nível de formação não define diagnóstico. O diagnóstico vai ser importante para ajudar a pessoa a ver quais são as dificuldades e poder melhorar essas competências. E aí que eu tenho minha grande psicóloga do lado para poder auxiliar nesse serviço. Um fofo. Porque é isso, infelizmente o psiquiatra ele é visto uma vez a cada 1 mês, 2 meses. Tem paciente que me vê a cada 3 meses. Então precisa ter esse empurrão, né? Todo esse trabalho que é de formiguinha mesmo, a gente vai devagarzinho, mas a gente vai vendo o quanto que isso impacta na autoestima e na segurança da pessoa. Tem um paciente meu que está num treinamento, está com tentativas para a OAB, que tem um TDAH, né? Nós fizemos esse diagnóstico, e o tanto que isso tem trazido segurança para ele, de ter uma prova com mais qualidade, de saber exatamente aonde se organizar. Então ele me dá esses feedbacks, eu fico super feliz. Nossa, foi bem em tal prova, gostei muito. E é isso, é se entender melhor, quando bem conduzido esse processo diagnóstico, para poder ter essa boa, né, esse bom manejo ambiental. Então não adianta a pessoa ter TDAH e estudar no quarto onde dorme, do lado da cama ou deitado na cama, não vai funcionar. Do lado do celular. Do lado do celular, sem ter um tempo específico para estudo dedicado. Então tem N coisas para fazer antes de uma resposta de remédio. Planejamento. Isso. O que eu vou estudar, eu preciso estar muito consciente de quais serão os processos que eu vou executar, e é muito forte isso, porque quando não se tem esse planejamento, a pessoa parece que fica perdida no tempo, né? E tu sabe que era uma coisa que eu ia te falar, tem pacientes teus que te chamam de Diolindo, tu acredita? Esses são muito bonzinhos, meus pacientes são muito bonzinhos, obrigado, gente. Eu digo assim, você já foi lá no seu médico? Aí a pessoa, rapaz, eu ainda não fui lá no Diolindo. Eu digo, pois vai lá no Diolindo. Meus pacientes são muito bonzinhos, ainda bem, eu tenho muita sorte com eles. E essa inadequação, ela traz tantos impactos de diversas ordens, mas é muito interessante quando a gente sente esse alívio na pessoa. Eu tive uma paciente certa vez que ela chegou com todas as características. Aí ela ficou, eu falei, essa menina tem TDAH. Como é que eu vou dizer isso pra ela, né? Eu preciso preparar um ambiente, porque a gente sabe que a gente encontra muita resistência. Então, você percebe que você faz isso? Isso. Você percebe que você faz isso? Você percebe que isso aqui é uma característica sua? Olha, tem um tempo que você já tá me falando sobre isso. Aí a pessoa, eu tô sofrendo por causa disso. Eu disse, olha, a gente tem um indicativo assim, 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 pra TDAH. Você não quer ir no médico? Ela, minha mãe tem uma médica, eu vou lá na médica da minha mãe. Eu digo, tá bom, pois vai. Aí ela foi, quando ela voltou, eu disse, olha, fez o encaminhamento, eu disse, olha, o encaminhamento, a hipótese diagnóstica é TDAH. Quando ela chegou lá, a médica disse assim, tem todos os sintomas, é TDAH. Quando ela voltou, ela falou, Juliana, como as pessoas... É tão bom ver como as pessoas vivem normalmente. Meu Deus, e a minha cabeça era tão desorganizada, passava tanta coisa na minha cabeça, que só de pensar que eu consigo organizar as coisas melhor, que eu consigo parar para fazer as minhas atividades, que eu consigo ter menos euforia, menos imperatividade, eu não preciso ficar sentando e ficar toda hora sacudindo a minha perna, ou ficar mexendo os meus dedos, isso me dá um alívio tão grande, uma sensação de tranquilidade, que, cara, isso é muito bom. Sim.
Vamos pegar esse teu relato e vamos fazer a diferença de uma pessoa que não tem e que é alta performance. Olha a diferença. O tratamento é feito para essas pessoas com essa disfunção para conseguir fazer o que estão se propondo. Então, a questão de uma alta performance não existe no mundo, de fato. O tratamento, medicação é para pessoas que têm essa dificuldade toda. Isso mesmo. E, inclusive, isso é muito pertinente, porque, assim, o que é alta performance? A pessoa quer ser boa em quê? Quer provar o quê pra quem? Sabe? Então, é interessante a pessoa fazer uma autoanálise e pensar, o que eu quero? Né? Por que eu quero essa alta performance a todo custo? Eu tô sofrendo em busca dela. Será que isso é importante mesmo? Será que eu quero isso? Ou será que isso é uma coisa que o ambiente, o espaço em que eu estou tá me colocando nessa posição? Porque eu posso estar sofrendo, eu que não tenho, por exemplo, TDAH, eu posso estar sofrendo porque eu quero entrar ali naquele movimento e achando que eu tenho diagnóstico por conta disso. E pessoas que também, têm, né, porque a gente acaba tendo duas facetas, pessoas que têm completamente incomodadas porque não estão conseguindo colocar aquelas atividades em prática. E aí aumenta a baixa autoestima, e aí eu já não consigo mais, aí eu já começo a me sentir muito cansada em ter que ir para o trabalho, porque, ora, para que eu vou para esse trabalho se eu não estou conseguindo avançar com as minhas atividades? E aí a gente começa a ver a disfuncionalidade em várias áreas na vida da pessoa. Aí no trabalho, já não tô bem, aí chega estressada em casa, aí desconta nas pessoas mais próximas, porque a gente tem essa mania de descontar nos mais próximos pela questão da intimidade, e na rua tá lindíssimo, né? Então, toda essa questão vai impactando, e aí os relacionamentos vão ficando cada vez mais difíceis, aí eu já vou achando que eu não consigo me relacionar, aí eu já abro espaço para uma ansiedade que ela já pode manifestar ali naquele lugar, e aí já vai... É uma espiral. E aí, se a gente não consegue perceber como a gente pode modificar isso, vai ficando cada vez mais forte esse movimento, e o sofrimento, ele vai continuar sendo intenso e progressivo. Né? E o que vai trazendo cada vez mais desgaste psicológico para essas pessoas, a ponto de terem que buscar uma medicação. Sim. Né? Geralmente, a primeira vez que não sei se para ti é igual, mas a primeira vez que a pessoa chega para mim, a pessoa tá muito cansada. Exatamente. É assim, olha, eu já tentei de tudo, eu já fiz atividade física é muito importante, continue fazendo, não, eu tô dizendo que não é bom, mas ela como se ela já tivesse tentado de muitas questões e a última tentativa é aqui, deixa eu ver se tu vai resolver meu problema. O mais interessante é que depois que, assim, quando o paciente tem uma boa experiência, ele se sente até mal. Poxa, eu podia ter ido antes. Podia ter ido um pouco antes. E aproveitando essa espiral sobre o TDAH em específico, a gente pode chegar em uma das comorbidades que são as mais perigosas pra gente, inclusive, que é a parte da dependência química, que é muito associada ao TDAH. Então, pessoas com TDAH, eles têm uma propensão maior ao uso de substâncias. Então, pode começar, por exemplo, com uma nicotina, porque grande parte do tratamento de TDAH e da disfunção do TDAH é num eixo de dopamina, que é um eixo que envolve muito a questão de dependência química. Então, são pessoas que começam a buscar bastante uma forma de estimular esse eixo. Então, eles podem começar a usar drogas que são mais ativadoras, cocaína, êxtase, MD. E aí, o que a gente tinha um problema, né, que poderia ser muito bem conduzido, a gente já vai começar a ter outros problemas. E aí, vem todas as consequências sociais desse somatório. Então, assim, infelizmente, a gente às vezes pega pacientes que poderiam ter essa intervenção há muitos anos atrás e chegaram nesse ponto para a gente começar a intervir, mas a minha esperança e a minha visão mostram que felizmente tem mudado. As pessoas estão mais abertas, já estão buscando antes, mas a gente ainda pega a geração antiga nesse ponto. É muito importante se a gente consegue trabalhar essa liberação dessas informações para as pessoas, para que as pessoas elas comecem a perceber sinais nos seus filhos, nos seus vizinhos, para que, né, a gente comece a entender que precisa de um tratamento. Porque no momento em que a gente faz um tratamento, faz uma intervenção, no momento em que a pessoa ainda é uma criança,
a gente reduz muitos desgastes emocionais e fisiológicos, culturais, na vida desse sujeito quando ele estiver adulto. Porque justamente eu evito todo esse complexo, eu evito toda essa espiral. Aí eu já não tenho, né, a tendência que não se tenha, porque a pessoa já começa a ter um autoconhecimento. Eu gosto de dizer que o que muda as pessoas é o autoconhecimento. Porque se eu sei, eu consigo fazer adequações. Agora, se eu não faço, é um querer meu. Sim. Eu já sei o que acontece, eu vou tomar meu remédio se eu quiser. Eu já sei que preciso tomar aquela medicação. Tomo se eu quiser, né? Então, isso vai dependendo muito de cada querer, de cada pessoa, de cada contexto. Mas, de um modo geral, o autoconhecimento ele te dá essa possibilidade de se eu tomar, de se eu fizer o tratamento, se eu continuar na minha atividade física, se eu continuar mantendo bons relacionamentos, eu consigo estruturar melhor a minha vida. Principalmente no TDAH, se eu tenho a minha rotina, eu já consigo me organizar muito melhor, porque aí eu já vou tendo os meus pequenos ganhos, e os meus pequenos ganhos vão me dando uma estrada para eu caminhar aquela estrada que eu determinei para minha vida. Então, todo esse movimento, se ele é feito na infância, a gente reduz muito os desgastes. Muito. E eu concordo contigo, eu acho que a gente está avançando nesse compartilhamento de informações para que as pessoas elas estejam um pouco mais abertas a entenderem a importância disso e que isso não é taxativo, né? Pra gente tentar mudar, porque hoje em dia a gente ainda tem muito preconceito, né? Até eu ouço muito, porque fulano é TDAH, e aí assim, vai dando contextos pejorativos para essa pessoa. E aí eu digo, amigo, olha, você não entende. Deixa eu tentar te explicar um pouquinho, para você ter um pouco mais de compaixão com essa pessoa e se adaptar a essa pessoa para que ela consiga se adaptar a você também. Não que ela é uma débil mental, como você está falando, né? Já peguei pessoas completamente com contextos ignorantes falando sobre TDAH. E a gente precisa ir psicoeducando essas pessoas para evitar desgastes com outras. Para evitar preconceitos com outras, né? Então é muito importante também, você que está nos ouvindo, nos assistindo, que você entenda o que é antes de falar, antes de emitir uma opinião, antes de dizer que a pessoa é doente mental, antes de dizer que a pessoa é débil mental, porque esses termos você pode usar de forma pejorativa e diminuir muito a autoestima dessas pessoas que você não sabe como que tá da pele para dentro dela. Como é que esse comentário pode impactar ainda mais? Às vezes a pessoa tá fazendo tanto esforço ali para continuar fazendo uma determinada atividade, aí chega um comentário, derruba toda a estrutura dela. Sim, que já é frágil. E aí sobra para quem? Pra mim e pra ti. Pra gente ter que lidar, né? Pra gente ajudar, dar a mão pra essa pessoa e dizer, nós vamos caminhar juntos, nós não vamos desistir. Isso aconteceu, mas a gente vai buscar resiliência, nós vamos encarar essas situações, para que a pessoa não se sinta sozinha, abandonada e totalmente fora do contexto que seria normal da sociedade, né? Então, tu também vê essas coisas de preconceito? Demais, sim. Inclusive até dentro mesmo da classe da saúde, né? Sim. Quando o profissional ele não é tão bem familiarizado dentro da saúde mental, os próprios profissionais possuem um preconceito muito grande com o paciente, com algum transtorno psiquiátrico. Inclusive isso é documentado. A gente tem uma taxa maior de mortalidade, até por infarto em pacientes psiquiátricos, porque eles são muito negligenciados em porta de hospital. Então, não é só... Imagina, se isso acontece dentro do meio da saúde, imagina no público leigo. Exato. É terrível. E puxando até o começo do teu assunto, uma das grandes metas que a gente tem como profissionais de saúde mental é trazer esse protagonismo para esse paciente. Porque geralmente eles já estão tão fragilizados que eles não assumem mais protagonismo da vida deles. Então, nossa meta é fazer com que eles... Claro, a gente não vai poder... A gente tem nosso limite de atuação, a gente não pode, né, fazer intervenções rígidas, querer mudar esse paciente a todo custo. Isso tem que partir dele.
Então, é muito importante que dentro do nosso trabalho a gente faça com que esse paciente entenda toda essa fragilidade, que todo esse contexto, e aí junto com um diagnóstico, junto com uma estratégia pós-diagnóstica de intervenção, que ele assuma novamente uma outra postura para fazer essas mudanças, e dentro dessa postura, infelizmente, a gente também tem que começar a criar camadas para esse indivíduo, por causa do preconceito externo, né? Se não existisse esse preconceito, seria muito mais fácil. Mas então, além do indivíduo ser protagonista, ele tem que ser um protagonista blindado. Resiliente. Então, olha que tarefa. Por isso que a gente... é muito bom os pacientes que se empenham, né? Realmente, os que vão na sessão de terapia semanal, que não abandonam o psiquiatra. Porque às vezes acontece isso, às vezes o paciente fala, nossa, eu tô ótimo, aí acabou, né? Nunca mais pisa. E aí a gente fica aqui, eu mesmo fico pensando assim, meu Deus, o que será que aconteceu com aquela paciente? Tu sente falta também? Eu sinto. E às vezes o paciente tá ótimo lá, curtindo tudo, e eu preocupado, assim. Eu sinto, digo, meu Deus, como é que fulano tá dando conta disso aqui? Que ainda não foi tão bem fortalecido. E às vezes o paciente tá ótimo, só esquece de avisar. Pobre do psiquiatra que fica sofrendo. Então, gente, avisa. Avisa. Eu peço. Gente, tá tudo bem, tá tudo certo, tô conseguindo lidar. Né, e geralmente eu até brinco com alguns pacientes, me dá a notícia, porque provavelmente eu vou pensar em ti num dia que eu tiver de férias, tranquilo, deitado numa rede. E fulano, será que tá bem? Por que ele não me mandou mensagem? Nunca é no dia de trabalho. Eles acham que nós não pensamos isso, sabia? Mas nós pensamos. Outro dia uma paciente me falou, vocês são tantos que vocês pegam que vocês não lembram de nós. Eu digo, engano seu, querida. Engano seu. Engano seu, porque assim, a gente vai lembrando dos contextos das pessoas e assim, tem dia realmente que deitado na rede, descansando, aquela pessoa surge na tua cabeça. Fulano. É real. Mas isso é o diferencial, né? É o diferencial da galera que trabalha com saúde mental. Que gosta, né? Que trabalha, que gosta bastante. Porque se identifica ali com aquela pessoa, cria um relacionamento. Sim. Na verdade, o nosso trabalho ele é de muita confiança. Sim. De muita confiança, de muito relacionamento, de muita estratégia que a gente monta junto, entendendo quais são as limitações desse paciente, e aí buscando, eu digo muito, olha, a gente vai tentar essa estratégia, você concorda? Concorda. Você vai tentar fazer, se você não conseguir, você tem toda a liberdade para dizer, Juliana, acho que isso aqui não serviu para mim, a gente vai buscar outra estratégia, outra técnica, vai outro manejo, e aí as pessoas, elas chegam e dizem, olha, isso aqui eu não consegui fazer não. Ou então eu pergunto, e aí, você fez alguma coisa durante essa semana? A pessoa não, aí na minha cabeça eu já, beleza, tenho que mudar, porque isso aqui não funcionou com essa pessoa. Então é todo um trabalho de bastidor que às vezes as pessoas não conseguem compreender. A psiquiatria é a mesma coisa com medicação, a gente vai tentar essa. Se não der certo, você me avisa pra gente não perder tempo, você já perdeu tempo demais na sua vida com isso. Tem que ser mais rápido, a gente tem que conseguir achar nosso ponto em comum de melhora funcional. E assim, é um processo, a gente vai caminhando devagarzinho, junto, para a gente poder fazer esse indivíduo funcionar melhor e conseguir quebrar muito dessas inseguranças. E ser autônomo. Sim. Né? Porque aí a gente vai buscando a autonomia desse paciente, não que ele dependa da vida inteira de nós, né? E muito, inclusive, a gente quer que ele tenha condições suficientes para explorar e ter esse apego seguro. Exatamente. Né? De dizer, olha, se aconteceu alguma coisa, aquele lugar eu posso voltar para contar alguma coisa ou para um movimento em que um luto, às vezes a pessoa perdeu alguém, aí volta para ti para tomar uma medicação para passar por esse processo, né? E é um apego seguro, porque não precisa ser aquela coisa dependente. Eu preciso, porque se eu não vou, se eu não estiver lá, eu não vou conseguir. Não, mas a gente promove a autonomia, para que as pessoas possam ir e viver a sua vida. É esse o nosso objetivo, né? Para que elas não fiquem, elas consigam ser psicoeducadas sobre o que tem, principalmente, por exemplo, no que a gente está falando agora do TDAH,
né? Então, a gente explica o que é, explica sinais, explica sintomas, pergunta o que a pessoa já sofreu, quais são os maiores impactos dela, e aí a gente vai tentando trabalhar ao mesmo tempo essas estratégias adaptativas para que ela desenvolva essa resiliência, para se sentir mais segura, para ir realizando novas atividades, para ir buscando essa autonomia, o que é muito importante dentro do nosso trabalho. Sim. Que aí cada vez mais, por mais aí que eu tenha um TDAH, mas o meu psiquiatra já me disse, que me deu umas dicas, e aí eu já fui assim, eu já consegui. Às vezes eles chegam lá e dizem assim, olha, meu psiquiatra me disse isso aqui, Jolindo me disse isso aqui, isso aqui fez muito sentido pra mim. Eu digo, que bom, pois vamos nesse gancho. E é muito assim, né, e dentro do TDAH a gente vai vendo que as pessoas elas vão desenvolvendo muitos medos, medos de se expor, medos de perderem, medos de não conseguirem. E se a gente não trabalhar essa autoestima com esse apego seguro, como é que a gente faz? Sim. Aí a tua grande área realmente que é as disfunções cognitivas e evitativas. São pessoas que começam a evitar diversos cenários, contextos, pessoas, situações, porque já foi exposta antes, já teve problemas antes, e agora toda a insegurança, sintoma de humor, sintoma ansioso, às vezes crises de pânico quando estão prestes a uma situação. Isso. Aí vem você quebrando essas... Aí o trabalhinho é desmontar o castelinho, que já foi construído com muitos muros de proteção. Sim. Que é difícil pra caramba. Difícil pra caramba, porque a gente encontra muita resistência no caminho, mas a gente vai tentando levantar, né, novas estratégias nesse castelinho que a gente encontre as portas. Sim. Para que a pessoa consiga ter essa autonomia, né? E esse universo do TDAH, ele tem tanta coisa. Muita coisa. Né? Então, o que a gente poderia falar para as pessoas que estão nos ouvindo, que porventura podem ter se identificado com os sinais ou com as situações que nós colocamos aqui nessa mesa hoje, de que elas podem, o que elas poderiam fazer como primeiros passos, quais seriam aí as melhores orientações que a gente poderia dar para essa pessoa, inclusive nos impactos emocionais, né? Sim. Primeiramente, a gente, assim, medicação é o último passo. Então, a gente tem que fazer todo o nosso manejo ambiental. Primeiro, não antes do ambiental, o nosso próprio manejo, que é bons hábitos de vida, alimentação saudável, atividade física, o sono é primordial para quem tem TDAH. Então, uma pessoa que tem uma noite bem dormida, que dorme bem, que faz sua higiene do sono, que consegue ter qualidade, ela vai ter um dia muito mais produtivo, independente se tem TDAH, se não tem TDAH. Então, essa parte, né, que a gente insiste, todo médico martela, todo psicólogo, todo mundo da saúde martela, é porque não é desnecessariamente. É fundamental. Exato. Depois a gente tem que gerenciar nosso ambiente. A gente tem que criar nosso localzinho de estudo, tem que ser dissociado do local que dorme, porque tem muita gente com TDAH que vai estudar, vai sentar, aí já dá o ímpeto de levantar, vai direto para a cama e não consegue ter um bom desenvolvimento. Então o ideal, um cenário perfeito, é fazer um local de estudo bem longe do local que dorme. Até para o cérebro condicionar o local de estudo a estudo, o local que dorme é o que dorme de fato. Mas a gente sabe que nem sempre é possível, então que se crie pelo menos uma microdivisória para um pequeno escritóriozinho e a cama de fato, para a pessoa poder começar esse condicionamento. E aí sim, depois de tudo isso, né, essa pessoa mais estruturada, já com essas tentativas, né, que a gente está sugerindo, não está dando certo, ainda está com muita disfunção. E aí sim, a gente vem para a medicação. Claro, a terapia já veio antes disso, porque também qualquer pessoa, independente de TDAH ou não, transtorno ou não, terapia, e aí, por fim, medicação. E aí, muito interessante, falando especificamente rapidinho de medicação para TDAH. Pode falar. Dentro da medicina, assim, dentro da psiquiatria, é a estratégia mais impressionante a medicação para TDAH. É muito diferente de medicação para ansiedade, medicação para depressão, porque a ação é imediata. A pessoa toma no mesmo dia, o efeito aparece. O Venvance, né? A Ritalina. A lisdexanfetamina, o metilfenidato,
Agora a tomoxetina, que acabou de ser lançada no ano passado, ela já tem um perfil diferente, ela já tem um perfil mais acumulativo, é uma medicação de uso diário, de fato. Mas então, tem muita gente que adora a parte de medicação. A gente vai ter as medicações que são estimulantes e agora não estimulantes. Dentro da estimulante, a gente vai ter o metilfenidato, nomes aí, Ritalina, Atenza, o Concerta, então essa parte do metilfenidato. E a gente vai ter a lisdexanfetamina, o nome já fala uma anfetamina, que é o famoso Venvance, muita gente conhece. Somente os estudantes. São as medicações estimulantes. São medicações que a gente tem que ter mais cautela, tem um perfil de dependência muito maior, por isso que o uso tem que ser supervisionado. Exatamente. Não adianta a pessoa querer ficar aumentando dose porque eu quero mais, vai entrar a gente já falou, da questão da dependência química com TDAH, então pode entrar, o uso tem que ter muita parcimônia, tem que ser muito bem orientado. Então a gente tem essas medicações que possuem como uma característica um efeito imediato. São pessoas que tomam a medicação e no mesmo dia mandam mensagem: finalmente eu tô sentindo um silêncio na minha cabeça. Eu falei, que maravilha, quer dizer que realmente está no caminho certo. Então, realmente está funcionando. São medicações que podem ser folgadas, inclusive eu recomendo para os meus pacientes que façam essa pausa. Por exemplo, eu vou passar o final de semana deitado na rede com o pé para cima. Não vai precisar tomar uma medicação estimulante. Pegar umas férias, vou passar um feriado, vou tirar tantos dias de folga. É para folgar, até para a gente não criar esse perfil de uso diário e querer para ter o descanso, dependência. Né? E agora, desde o ano passado, foi lançado a atomoxetina, um nome muito interessante que é a Atenta, com H no final, nome de TikTok. Então foi lançado que é um uso já diário, acumulativo e não é estimulante. Ou seja, ele tem menos perfil de causar ansiedade nas pessoas. Que bacana. Que é muito legal, porque geralmente esse primeiro grupo, em pessoas que já têm um quadro ansioso muito presente, eles podem piorar essa ansiedade. Então agora a gente tem uma possibilidade de medicação com menos perfil ansioso. Então a gente vê que é um assunto que está tão em pauta que essa tomoxetina, primeiro, não é um remédio novo, tá? É um remédio que já é usado em outros países, mas finalmente chegou no Brasil, mas que a gente vê que há linhas, há interesse da indústria também nesse assunto. Então, cada vez mais a gente vai ter novas opções de tratamento, novas opções aqui no Brasil, que a gente consiga adequar melhor para o paciente, com menos efeitos colaterais, para o caso dele específico. E a gente tem que saber também que não é porque eu tenho um TDAH que vai ser igual ao do meu vizinho que toma tal remédio, esse remédio vai funcionar para mim, não vai. Perfeita colocação, é isso aí. Então tem que a estratégia sempre tem que ser individualizada. Tanto da psicoterapia, não adianta, porque tal pessoa fez um curso online para quem tem TDAH, esse curso vende para 5.000 pessoas, vai ter 100 pessoas que vão realmente se identificar e vai fazer diferença. Os outros 4.900 provavelmente não, e a pessoa vai se sentir de novo frustrada. Isso. Porque mesmo com o curso de TDAH não houve nenhum impacto para ela. Então, se a gente não individualiza esse cuidado, a pessoa ela vai entrar de novo nesse circuito de tentativa, frustração, por isso que ela precisa de um profissional, e a grande recomendação de fato, profissional de confiança, um psicólogo que ela confie, um psiquiatra que ela confie, outras estratégias, né? Então a gente vai precisar de nutricionista, às vezes um terapeuta ocupacional, outras abordagens. Então tem que ser profissionais de confiança para poder dar esse segmento para esse paciente. Genial. E a gente vê muito a dependência do Venvance e da Ritalina. É um grande problema. E muito aumentando o paradigma, o estereótipo de que remédio psiquiátrico é viciante. Isso. Que aí traz a resistência das pessoas a te procurarem porque acham que vão ficar dependentes de medicação, de algum fármaco, né? E é importante a gente frisar isso aqui, que a medicação, se você toma ela sem uma orientação médica, você corre um grande perigo. Sim, e esse preconceito aí atrapalha tudo, porque quem precisa fica com medo e não vai, porque dessas pessoas que teoricamente não precisam se automedicam e criam esse cenário para si.
E aí é aquela grande confusão, né? E fica todo mundo maltratado, porque quem não precisa tá lá tomando de forma abusiva e quem precisa não tá tendo acesso por medo. E aí é importante ressaltar que quando quando uma medicação é administrada por um médico, você tem muitas chances de ganho. Sim, e vai ter assistência lá na hora. Você vai ter ali todo um protocolo que você vai seguir. Você começa devagar e porventura pode aumentar a dose. Da mesma forma, o reverso, você já tá ali para fazer o desmame. Você vai diminuindo. Mas isso, o profissional que tem essa responsabilidade é o médico. Então você precisa ir em busca de um profissional adequado para determinada atividade. Então não vai adiantar você tomar uma medicação porque seu vizinho toma, sua vizinha toma, que você vai pegar emprestado e vai tomar. Porque é possível que você fique viciado, porque você não tem ali a informação completa para administrar aquela medicação. E o médico ele vai te dar toda a orientação. Olha, você vai tomar assim, nessa hora, desse jeito, identificando qual é o contexto daquela pessoa. E isso que é o determinante, porque o tratamento ele de fato precisa ser individualizado para ele ser assertivo. Sim. Quanto mais detalhes você tem do paciente, melhor você consegue fazer adaptações no tratamento, fazer um plano de tratamento adequado para ele. E tem toda aí uma ciência, né, Jamil? Eu ainda digo mais, dentro da parte da orientação, igual todo paciente meu que precisa de medicação, eu explico qual que é o efeito teto que a gente vai ter com essa medicação, porque pela expectativa, às vezes, né? Exatamente, às vezes a pessoa ela tem a expectativa, meu Deus, eu vou me transformar, eu vou virar outra pessoa, finalmente não vai. A gente tem o teto de melhora e esse é o teto, a gente não adianta, meu teto é com a dose X, se eu tomar 2X vai ser 2 vezes o teto? Não, é o teto e não vai mais, aí vai vir consequências. Então dentro da consulta a gente tem o teto de resposta, olha, nosso teto vai ser esse cenário. Na hora que esse cenário acontecer, ótimo, a gente já chegou na nossa dose, tá perfeito e vida que segue. Não adianta ficar com aumentos e querendo dobrar a dose, porque a gente, na verdade, pode cair, inclusive. A gente pode criar efeitos colaterais que antes não tinha, prejuízos por causa do uso da substância. Não só prejuízos químicos, mas financeiros, porque não são remédios baratos. São não. Então, começa a trazer prejuízos financeiros enormes também. Então, a pessoa que estava bem... Se ela para um acompanhamento e vai tentar por conta própria, às vezes esse bem dela cai. Eu vejo muito isso. Pacientes que estavam muito bem, criaram caminhos por si e voltam muito piores. E aí a gente vai ter todo um trabalho para desfazer, desmame, isso e aquilo. É mais complicado. Então, por isso tem que fazer bem certinho, gente. Bem certinho. E a nossa geração, ela é uma geração fast food. Ela quer as coisas assim. Então, eu vou tomar a medicação 2 vezes, porque com isso aqui que ele me passou já tá dando resultado, eu vou tomar 2, porque aí... Quero 2 vezes o resultado. E aí a gente precisa compreender que todo processo demanda tempo. Se eu preciso daquele tempo para me adaptar, para construir, para resolver aquele problema, para ver como é que vai ser, para esperar o tempo dos fármacos que são acumulativos, que isso é que outra demora. pauta. Ai, Juliana, eu queria tomar e fazer efeito na mesma hora. Não. Amigo, não faz. Não faz. Calma com o processo tem tempo, você precisa continuar fazendo. E aí, com 2 semanas, 3 semanas, tu é a melhor pessoa pra 3, dizer. 3, 4, 5, só o do TDAH, que é o mais impressionante, que é no mesmo dia. Mas o restante da psiquiatria inteira é 4, 5 semanas, às vezes 6 semanas. Eu falo assim, gente, é um processo. A gente não vai se transformar, não vai ter grandes mudanças de um dia para o outro. Você vai simplesmente, no momento, daqui a algumas semanas ou em meses, nossa, parece que eu estou um pouco diferente. Essa mesma situação antes ia me deixar muito mal. Agora parece que eu estou muito mais tranquilo, eu consigo pensar muito melhor nessa solução. É esse o efeito do remédio, não vai ser tomou, mudei. Não, vai ser um processo. Inclusive, esses efeitos esperados ajudam muito na terapia. Com certeza. Porque aí a gente tem algumas práticas dentro da terapia, por exemplo, que é o RPD, que é o Registro de Pensamento Disfuncional, que a gente vai precisar desse pensamento crítico que tá em conjunto dentro do plano de tratamento daquele paciente e a gente vai conseguindo obter mais eficácia disso.
dessa atividade. A pessoa que antes tinha os pensamentos muito acelerados, por exemplo, TDAH, de alguma forma ali, numa hiperatividade, quando a gente pede para fazer, a pessoa não consegue fazer. Não tem aquele planejamento de fazer, esquece de fazer, começa e não termina. E aí, quando a gente já tem a administração da medicação de forma assertiva, ele já começa a aderir melhor ao plano de tratamento. E aí, a gente já vê que ele consegue fazer mais o RPD, e aí ele já consegue avaliar melhor quais são as emoções, já não toma mais atitudes de pronto, por mais que o impulso venha. Então, a gente vai vendo resultados assim, que são, pra mim, são ganhos enormes. Eu fico muito feliz. A pessoa chega e diz assim, mas eu não tive ganho em nada. Eu falei, você não percebeu isso aqui? Isso aqui é um ganho gigantesco. Você percebeu isso aqui. Antes você só fazia, agora você já percebe. Então, é interessante até o nosso olhar do lado de cá, para dar esse feedback, às vezes, para os nossos pacientes e dizer, olha, isso aqui você está construindo, porque a pessoa, isso aqui com a medicação, isso aqui eu já consigo. E isso é genial. Porque é um crescimento, assim como todo processo, a gente tem os níveis, né, e que a gente vai avançando de pouquinho em pouquinho, às vezes, dependendo do paciente, é maior ou menor grau, mas se a gente vê que o paciente está engajado no processo, a gente já tem muito mais assertividade. E aí, só para complementar o puxa-saquismo que eu tenho do minha colega psicóloga, o psiquiatra ele vai servir exatamente para isso, para poder melhorar um pouco o caminho do paciente no processo da psicoterapia, porque nenhum remédio vira chave. Quem vira chave é o processo terapêutico, é muita terapia, é muito autoconhecimento e mudança, nenhuma substância química vai fazer isso. Então a gente melhora o caminho da jornada. Eu falo muito para os meus pacientes que a ideia da medicação é fazer uma ponte. Primeiro, a ponte ela não é feita do dia para a noite, então a gente vai precisar de semanas para poder construir essa ponte, e o próprio paciente é que vai fazer essa travessia. O psicólogo vai ajudá-lo de mão dada, fazendo com que ele faça um caminho mais seguro, depois eventualmente até larga a mão e o paciente vai embora. Mas o remédio não vai levar a pessoa de um lado para o outro, ela vai ter que andar. Então a gente só vai criar esse caminho, deixar mais fácil essa caminhada para que esse processo seja feito com mais segurança e com muito mais efetividade. É melhor do que o paciente sair nadando, né, esse rio que ele tem que atravessar, porque é muita correnteza, ele já tentou várias vezes, a correnteza já trouxe ele de volta várias vezes. Então, com um tratamento desses, é mais fácil fazer essa travessia. Então, a nossa função é essa, melhorar o caminho. E devolver o protagonismo dessa pessoa. Exatamente. A autonomia e o orgulho de poder atravessar essa ponte. E de a pessoa sentir que ela conseguiu. Né? De muito tempo que ela estava lutando e ela não estava conseguindo. Muitos nados aí nesse caminho, muitos retornos para a mesma margem. Muita frustração, né? E ver que a pessoa consegue alcançar traz um senso de realização gigantesco, inclusive para nós. Me manda mensagem. Inclusive para nós, porque a gente fica muito feliz, comemora, né? Com certeza. Cada conquista dos pacientes, do mesmo jeito que a gente fica preocupado quando eles somem. Né? Então, Diommildo, eu quero te agradecer demais pela sua disponibilidade, pela sua atuação profissional, que eu admiro demais, né? Desse processo investigativo com os nossos pacientes, desse cuidado. Eu recebo muita devolutiva no consultório dos teus pacientes, dizendo, ele é muito atencioso, ele é muito divertido, ele é muito sorridente. Eu digo, por isso que a gente combina, porque daqui também é assim. E a gente vai tentando trabalhar o sofrimento das pessoas com muito respeito, mas também encorajando elas para que elas consigam passar por essa ponte. E isso é muito genial. É importante que isso aconteça, porque trabalhar com o sofrimento do outro não é fácil, né? Mas a gente precisa ter esse olhar individualizado, singular, para que esse paciente ele consiga ter ali um pouquinho de esperança para respirar outra vez e saber que tem alguém que está ali com ele, né? Então eu quero te agradecer por essa parceria, dizer que nós continuamos juntos. Mais anos e anos e anos. Mais alguns anos. Dividindo pacientes, às vezes eu mando mensagem de Diommildo, olha, lá vai um assim pra ti. Falei, pode, tá vai ótimo. Vai mais um.
esse é assim, 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 já vou adiantando, ele também faz a mesma coisa. Então a gente divide muito, isso é muito saudável, porque a gente alinha quais são as nossas estratégias de trabalho com cada paciente. Vocês acreditem ou não, é assim que nós trabalhamos. É coisa que antigamente não tinha, Não tinha. Tinha de forma muito crua. Hoje a gente consegue, né, fazer esse elo muito mais firme em prol do paciente. do O maior paciente. Beneficiário é o paciente, que vai encontrar a mesma linha de pensamento, né, de estratégia de trabalho em ambas as partes. Sim. Né? Então isso vai dar muito mais força para ele, porque ele vai saber que do lado daqui, né, do lado profissional, nós estamos preocupados com eles. E isso traz outra virada de chave na cabeça das pessoas, né? E enfim, tem todo um ecossistema por trás nos bastidores. Tem muito papo ainda. Tem muita conversa. Mas então, gente, eu vou dar a palavra para o Djomildo agradecer agora, para nós fecharmos esse episódio assim, que eu não queria fechar. Mas a gente vai encerrar para dar gostinho de quero mais para vocês. Inclusive, se vocês quiserem parte 2, vocês coloquem aqui que vocês querem parte 2, que a gente volta. Mas, Djomildo, por favor, faz teus agradecimentos. Com certeza. Juliana, muito obrigado. Eu adoro esses projetos, trazer informação para o público, porque é um trabalho de formiguinha dentro de saúde mental. A gente tem que quebrar preconceitos, a gente tem que quebrar resistência, a gente tem que mostrar que existem outros caminhos. Geralmente, quando o paciente ele está num processo que está trazendo sofrimento, perda funcional, parece que ele olha para frente e não vê mais nada, tudo é uma névoa. E a partir do momento que a gente está nessa jornada de trazer conhecimento, cuidado, tratamento, ele começa a enxergar caminhos, que é o mais importante. Eu tô vendo caminhos, agora eu consigo pensar no futuro, e é isso. Então, esses trabalhos educativos, eu sou apaixonado, essa parte docente, educativa. E o trabalho é assim, é um trabalho de parceria, é um trabalho de compartilhamento de informação sobre nossos clientes, nossos pacientes. Vai ser um prazer voltar aqui de novo, claro, se os nossos... Spoiler, parte 2. Inclusive, acredito que possa acontecer, então coloquem os assuntos que vocês querem. Que a gente vem discutir aqui. TDAH, assim, a gente falou, posso falar da pontinha do iceberg, tem muito mais coisa, mas eu acredito que a gente conseguiu aprofundar, pelo menos para as pessoas poderem entender um pouco e saber o impacto na vida, se conhecerem e saber que existe explicação, que não é preguiça, não é burrice, não é ignorância, é porque existe algo que realmente traz impacto. E é isso, muito obrigado, foi excelente, foi uma conversa muito leve, fluida, acredito que é isso que a gente tenta passar para os nossos pacientes, por isso que eles gostam muito de ir em você, que encontra a mesma leveza que eu tento passar também diante de todo esse cenário pesado, né, que nossos pacientes infelizmente estão passando. Pois pronto, olha, já sabe, comenta aí quais são os próximos assuntos que vocês querem que a gente venha aqui debater, explicar, comentar e acrescentar na vida de vocês, que nós vamos fazer isso com todo prazer, que vocês já viram aqui que o negócio é mais tranquilo, né? Então, eu quero agradecer você por ter nos assistido até aqui. Muito obrigada pela sua confiança, pela sua assiduidade nesse canal, e a gente vai se ver no próximo episódio. Um beijo grande da Psi de vocês e até a próxima.